Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal que é dedicado para você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para falar aqui, né, das principais notícias que aconteceu durante esses dias. Vou falar aqui dessa questão da transmissão. Infelizmente, até o prezado momento, não vai ter transmissão. E pelo andar da carruagem, o Central não tá querendo nem conversar, negociar sobre a questão da transmissão, tá? Talvez amanhã, enfim, possa as coisas mudar, mas no momento Central não demonstra interesse. Vou falar também de uma declaração do Felipe Alves, que foi questionado sobre a situação do gramado lá em Caruaru, e ele foi bem enfático, achei interessante, e vou mostrar aqui a fala dele. E vamos falar da previsão do tempo. Tá chovendo muito esses dias. Desde ontem chove no estado praticamente todo. E a previsão não é das melhores para a hora do jogo. E por último, vamos falar da questão, né, dos ingressos. Houve uma polêmica aí sobre a questão da meia entrada. O Central, a princípio, não disponibilizou, mas hoje, né, foi um lote, né, de ingresso lá para o Arruda, incluindo a meia entrada, mas o torcedor reclamou porque esses ingressos da meia entrada não eram fácil de conseguir. E aí eu vou mostrar por quê. Então vamos, antes de conversar, eu já vou pedir encarecidamente para que você já dê o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo. Lembrando que eu estou querendo alcançar a marca de até 3.000 inscritos no canal até o final do ano, beleza? Então vamos embora aqui. Então vamos falar da questão da transmissão. A CBF, né, depois de muita confusão, decidiu, né, liberar a transmissão da Série D da seguinte forma, né? Cada clube mandante, né, ou até o visitante, né, se tivesse em acordo com o mandante, poderia transmitir a partida nos seus canais próprios, desde que não tenha nenhum patrocínio, né? E isso teria que ser avisado com antecedência, pelo menos 5 dias, né, de antecedência. O Central não fez isso, tá? E aqui tá no site DP Sport falando isso, né? Entenda o caso Central e Santa Cruz não vai ter transmissão ao vivo com imagens, né? Ele questiona. Mesmo com a liberação da CBF, Central decide não transmitir a partida contra o Santa Cruz em duelo válido pela Série D por motivos logísticos. Então, a alegação da direção do Central é que não tem condições, né, de fazer a transmissão por questão logística. Na verdade, o Santa Cruz queria até transmitir, mas aí esbarrou na vontade do Central, né? O Central não quis transmitir a princípio. O Central não quis transmitir porque justamente para ele não teria condição. E também o que o Central visa, né, é a questão do ingresso, né, da venda de ingresso. O Central vê esse jogo como uma forma de angariar recursos, já que é do aniversário da cidade de Caruaru. E se for transmitido, o clube do Central entende que isso vai provocar uma redução na quantidade, né, de público, né, de torcedores, principalmente do Santa Cruz. Só que aí tem duas situações que está pegando e que a diretoria do Central, ao meu ver, deveria ver com calma. A primeira é o seguinte: está chovendo muito, né? Está caindo um pé d'água imenso, praticamente em todas as regiões, né, do estado de Pernambuco. Você que é de fora e não mora aqui em Pernambuco, desde ontem
né? Desde a quinta-feira chove muito forte. Então a previsão do tempo, eu vou mostrar aqui para vocês, para a hora do jogo, não é das melhores. Então a previsão para o domingo é de chuva. Essa é a previsão para domingo, né? Chuva lá em Caruaru. Então a direção do Central deveria pensar, né, nisso, se valeria a pena manter esse jogo sem transmissão, porque eu já coloquei aqui, né, foi o último vídeo que eu gravei, o presidente do Central, ele falou que o estádio está pronto para receber um público de 17 mil pessoas, né? Eu acho que não vai dar nem perto disso, tá? Com esse tempo, com essa temperatura aí, com esse clima, se der umas 6 mil é muito, tá? Então eu acho que o Central tá pisando na bola com relação a isso aí. Então seria interessante pensar, né? Porque outra também tem torcedores, né, que moram em outros estados e não tem como assistir o jogo, né? Só na máfia, né? Nessas lives aí, troncha por aí. É lamentável isso, essa postura do Central. Entendo de certa forma, mas é lamentável, porque o Central ele também iria ganhar, né, com a visualização, né? Ia fazer o canal do clube também ganhar. Tem também a outra forma, né, de falar com o presidente da federação. A federação ela dispõe de equipamento, ela transmite jogos, né, do Campeonato Pernambucano, do Sub-20, do Sub-15, enfim. Mas o que eu vejo é exatamente que o Central ele não quer transmitir porque ele pensa estritamente na renda, né? Então, vamos ver se com esse clima ruim, né, que está vivendo o estado de Pernambuco de chuvas, né? Isso afasta, obviamente, muita gente, porque é difícil de se deslocar, né? Em Pernambuco, com chuvas fortes, né? Principalmente sair do centro do Recife. Então, acho que o presidente central tem que pensar nisso aí. A tendência é que chova. E outra, chovendo, o gramado que já não é bom, vai ficar pior ainda. Então, a prática do futebol vai ser muito mais prejudicada. E sobre isso, sobre essa questão do gramado, é o próximo assunto que eu vou abordar agora. O Felipe Alves foi questionado e ele deu uma resposta bem interessante. E aqui eu vou colocar para vocês. Então a resposta do Felipe Alves, ó. Aqui o título do portal do GE. Goleiro do Santa Cruz minimiza problemas no gramado do Lacerdão e diz: disputamos a Série D. Felipe Alves também garantiu que o tricolor está preparado para qualquer cenário que se desenhe para a partida de domingo contra o Central. O time está treinando e tem várias maneiras de jogar. Isso aí foi uma fala bastante inteligente, né? E é o que se espera de um jogador bem experiente, que é o caso do Felipe Alves, que já disputou Libertadores, Copa do Nordeste, já jogou no São Paulo, no Fortaleza, em várias equipes por aí afora, disputou recentemente o Campeonato Paulista. Então ele já jogou em diversos campos e sabe, isso é que é importante, ele sabe onde está jogando, né? Então essa questão aí da Série D não é novidade nenhuma para ele. E ele tá correto quando diz, ó, Série D, cara, é fim de mundo. Então a gente não tem essa de escolher gramado, não. É como se diz, é pé na barriga e tapa na cara. É jogo duro, é comer barro mesmo, não tem isso, entendeu? Então não tem isso de técnica. Lógico, se tiver condição de ter um bom jogo, vai ser melhor para quem é mais técnico. Mas Série D é mais raça, é coração. Então
não vai ter gramado bom. A maioria dos locais que vão jogar, onde o Santa Cruz vai jogar, são verdadeiros pastos mesmo. E o campo do Central, com todo respeito aí aos torcedores do Central, é um campo que não é de hoje, né? Que tem problemas. Não é pior como lá o de Goianinha, mas não é um dos melhores, né? Então, ele tá correto em falar isso aí. O Santa Cruz tem que estar preparado para jogar em qualquer lugar. Bem, outra coisa aí, né? Outro assunto que foi muito falado no dia de hoje foi sobre a questão do ingresso, né? Vendas liberadas no site, lembrando que o site é o mesmo site, né? De vendas, né, do Ingresso Santa Cruz, a empresa, a plataforma é Ingresso SA, que é muito ruim por sinal, né? Então, ontem o Central colocou, tá aqui o valor, ó, todos pagam meia entrada até sábado, né? Arquibancada Avenida Agamenon barra sócio, R$ 30, valor inteiro 60, cadeira arquibancada coberta 60 e visitante valor até sábado R$ 60. Chama a atenção o seguinte, no domingo o ingresso vai ser 80 inteira e 40 meia, somente a apresentação da carteira de estudante. Quando saiu isso aqui, a torcida do Santa chiou, porque aqui dava a entender claramente que não tinha meia entrada para visitante. Não tá. Aqui tá bem nítido isso. E aí houve uma grande repercussão. Os torcedores reclamaram, foram às redes sociais, foram às rádios, falaram que não podia, pela lei não pode, pela lei tem que ser o valor equiparável, tá? Não tem mais essa de um valor ser mais caro para o visitante e um valor ser mais barato para o mandante, para o torcedor mandante. O valor tem que ser igual para ambos, porque ambos vão assistir a mesma coisa, vão assistir o mesmo espetáculo. Então, não tem que ter diferença, tá? Então, o valor tem que ser igual para as duas torcidas. E aí, diante da repercussão, hoje, o repórter João Vitor Amorim, ele colocou, né, no seu Twitter, dizendo o seguinte: atenção, vai ter ingresso de meia entrada no Arruda para o jogo contra o Central, mas a compra terá que ser presencial, com a pessoa apresentando o documento que dá direito à meia entrada. As bilheterias serão abertas em instantes. Isso foi no início da tarde. Então isso gerou uma confusão tremenda, porque no Arruda, quando o jogo é no Arruda, o torcedor do Santa Cruz ele consegue comprar na própria plataforma, no próprio site, o ingresso de meia entrada, né? Só que o Central não quis disponibilizar, alegando que terceiros pegariam várias carteiras de estudante e compraria os ingressos no nome dessas pessoas para depois revender, né? No caso, os cambistas, né? Então a alegação foi essa. Então, para você conseguir o ingresso de meia entrada, você teria que ir lá presencialmente, no caso da torcida do Santa Cruz, né? No Arruda, apresentar sua carteirinha de estudante para ter direito ao ingresso. E é um ingresso por pessoa. Então, se eu levasse, por exemplo, o cartão, a minha carteira de estudante e, sei lá, da minha esposa, por exemplo, eu não poderia comprar o dela, né? Ela teria que estar lá com a carteirinha dela, tá? Então isso gerou uma reclamação muito grande, tá gerando, né? Por parte da torcida. Isso aí o Central poderia facilitar, né? Não dificultar tanto, principalmente
pensando nessa situação das chuvas, né? Que tá difícil transitar por Recife. Então imagina você sair de um lugar longe, de Olinda, sei lá, para ir lá no Arruda para poder ter que comprar um ingresso de meia entrada, correndo o risco de não ter mais esse ingresso, né? Então é isso, galera. As notícias são essas daí. Comenta aí, não deixa de dar o like, tá bom? Se inscreve no canal, é muito importante para eu continuar aqui com o meu projeto, tá bom? Em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço.